Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Luan Dias, o jogador que o Cruzeiro procurou no mercado, que deve definir o seu futuro nessa segunda-feira. Apesar dele já ter conversas com o Santos, que já estavam avançadas, ainda não está definido totalmente a sua situação. Inclusive alguns portais trouxeram essa matéria, no caso do Cruzeiro interessado no jogador, nesse último final de semana. Além disso, quero falar também sobre o Henrique Dourado, que já chegou em Belo Horizonte, deve ser anunciado pelo Cruzeiro no máximo até essa segunda-feira. Além disso, quero comentar aqui sobre o técnico Pepa, que foi importante para a permanência de um jogador aqui na Toca da Raposa, que é um sinal de que pode ser sim uma peça importante para o decorrer do Brasileirão. Mas só antes de começarmos a por hoje aqui, para deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, agradecer por termos passado essa marca de 37 mil inscritos e 700, 37 mil inscritos e 700 aqui no YouTube, que, nossa, essa barreira aqui dos 38 mil inscritos tá bem complicado, então quem puder se inscrever, deixar seu like, pelo menos o YouTube tá entregando aqui os vídeos para vocês, só que essa parte aqui de conseguir inscritos tá realmente muito complicado. Se você puder deixar seu like, compartilhar, porque o YouTube tá entregando sempre para quem tá inscrito aqui no canal. Só que o público novo, pessoas que não são inscritas, muito raramente, então você compartilhando aqui o vídeo, comentando aqui embaixo, sem dúvidas vai me ajudar demais. E antes de dar uma sequência, tem um recado aqui da Bet All In e que eu quero destacar aqui os resultados no grupo VIP, que segue a todo vapor, inclusive nesse final de semana. Vou deixar aqui 3 resultados para vocês. Primeiro aqui nesse jogo do Palmeiras e Água Santa, de que o Palmeiras seria campeão. No caso aí, eu estava pagando 1,40, uma aposta aí tranquila, entre aspas, 1.168, voltando 1.681, que eu deixei aqui na tela para vocês. Teve outras aí que o Roberto foi em peso mesmo, Por exemplo, eu deixei aqui algumas em destaque no campeonato, se eu não me engano é do Egito, ou da Arábia Saudita, apostando 5 mil reais aí, no caso, em cobranças de escanteios, 5 mil voltando 10 mil, uma cotação aí interessantíssima nesse duelo. Teve também outra aqui pelo campeonato, no caso da Holanda, que eu deixei aqui em destaque também, em relação à cobrança de escanteio, R$1.000, voltando 1.573, resultados excelentes lá no grupo VIP. Para você fazer parte, então, não é um valor caríssimo, fora da realidade, não, muito pelo contrário. Para você ter acesso aí ao grupo VIP e ter essas dicas e várias outras no decorrer dessa semana, tá aqui, esse valor promocional de apenas R$ 49,90. Tá aqui também o QR Code, o link embaixo na descrição para você entrar e fazer parte hoje mesmo. Caso você queira ver os outros resultados, eu vou deixar o Instagram também, da Bet All In, que tá aqui embaixo na descrição. Bom, quero falar aqui com vocês sobre o Henrique Dourado, que já chegou em Belo Horizonte nessa última sexta-feira e é o novo reforço do Cruzeiro. É igual eu falei, eu já trouxe aqui minha análise sobre o jogador, que agora que já está contratado, desejar sucesso aí pro atleta, que vai ser essa sombra do Gilberto no decorrer do Campeonato Brasileiro. Ele, no caso, vai ter um contrato parecido com o que o Cruzeiro fez, por exemplo, com o Bilu, que vai ser mais de produtividade. Por quê? Igual eu falei, tem mais de... Nossa, deixa eu só confirmar isso aqui. Realmente, o último ano que ele joga muito, mais de 30 jogos, que é o que ele deve fazer nesse ano pelo Cruzeiro, foi em 2018. Então você está trazendo um jogador que tem quase 5 anos, que não joga com frequência. Então o Cruzeiro, de olho nisso, vai ter um salário muito baixo em relação ao mercado que ele conseguiria, justamente para ter esse nível de entrosamento com os jogadores, voltando aos poucos ao ritmo do jogador. Então, nessa circunstância, eu acho que pode ser uma proposta útil, Não temos informações de salários e tudo mais, mas vamos supor, o Cruzeiro precisando de um reserva. Você vai preferir quem? O Matheus Davó para continuar sendo o reserva do Gilberto ou tendo essa opção do Henrique Dourado num contrato de produtividade que deve ter um salário muito baixo por 3 meses, 4 meses, e se quiser, renova, se não, ele sai do Cruzeiro. Então, eu acho que nesse sentido faz um pouco... Eu compreendo um pouco mais, eu só fico um pouco decepcionado pela falta de criatividade do Cruzeiro no mercado. Até mesmo, eu trouxe no vídeo hoje mais cedo do Lucas Silva também, uma falta de criatividade gigante. É só jogadores que já passaram pelo Cruzeiro ou que estão livres no mercado. Então, assim, entendendo o contexto do Cruzeiro sem dinheiro, então ok, buscar aí o Henrique Dourado, mas não é o que eu gostaria de ver assim pro Cruzeiro para longo prazo não, tá? Porque não acho que isso é um planejamento muito sustentável, é mais ali para pagar poeira do que propriamente pensando em 2, 3, 4 anos. O Henrique Dourado, então, que no último ano, 13 jogos, marcou 5 gols e 4 assistências, vinha bem, até ele empurrar um árbitro lá na China, pegou uma suspensão gigante, sorte que ele rescinde no final do ano passado. Então tem menos de 7 meses que ele jogou a última vez, ele acaba conseguindo essa liberação para voltar a atuar, rescinde lá na China e agora é o novo reforço do Cruzeiro. O que você acha então? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Quero falar também com vocês sobre o Luan Dias, que deve definir em breve o seu futuro, até porque o jogador que vinha esperando terminar essa sequência pelo Campeonato Paulista do Água Santa ainda não assinou com qual clube ele vai jogar
em 2023. No caso, o Água Santa não tem calendário nesse ano, então não tem nem o que fazer, vai deixar realmente a equipe e volta no Campeonato Paulista do ano que vem. E o grande destaque do Água Santa é o único dos titulares que ainda não tem o seu futuro definido. O Cruzeiro procurou ele, Botafogo, Corinthians, Santos é um dos interessados, teve até, no caso, já muita gente confirmando que ele já era reforço do Santos, porém ainda não teve esse acerto. De acordo com Jorge Nicola, os seus representantes estavam esperando terminar o Campeonato Paulista, até mesmo de olho, quem sabe o Água Santa, se fosse campeão, né, teria mais chance ainda do Luan Dias se destacar. Não foi o que aconteceu, mas mesmo assim vai seguir em alta no mercado. Eu aceitaria no Cruzeiro? Sim, porém a pedida do Água Santa é de 3 milhões e 800 mil reais. Para o time de São Paulo, poderia ter um acordo de empréstimo, por exemplo, até o final do Brasileirão, para o Corinthians, para o Santos, e ceder alguns atletas do elenco para o Água Santa no Campeonato Paulista de 2024. Você não acha que o Cruzeiro poderia fazer isso? Eu acho, viu? Sinceramente, tem muito jogador aqui no Cruzeiro que, nesse ano, pode ser sim que seja aproveitado. Só que no ano que vem, não acho que teria tanto espaço no Cruzeiro e não seria ruim esse empréstimo no Campeonato Paulista para o Água Santa. O Cruzeiro fez isso, por exemplo, com o Gabriel Mesquita, que foi emprestado para o time que jogou 4 jogos no Paulistão desse ano, então acho que poderia sim, até mesmo pela boa relação que já existe entre Cruzeiro e Água Santa. Eu particularmente aceitaria o Luan Dias aqui no Cruzeiro, não é a opção que eu mais gostaria, só que se não for para trazer ninguém, eu acho que o Luan Dias, no pior das hipóteses, pode ser um jogador ali que vai complementar o elenco, porque nessa função de meia não estou muito confiante não. Quem que o Cruzeiro tem? O Nicão e o Matheus Vital. O Nicão pode jogar de ponta direita também. O Matheus Vital vive com problemas de lesões e não estava no seu melhor auge aqui pelo Cruzeiro, né? Então, apesar de que eu preferiria um cara que chegasse para ser titular incontestável, no pior dos cenários eu acho o Luan Dias aí, se chegasse sem ter que pagamento de compensação financeira, 4 milhões, 3 milhões, não. O Cruzeiro nem tem condição para fazer isso, mas se fosse para ceder alguns jogadores por empréstimo no ano que vem, aí eu acho que seria uma interação um pouco mais interessante. Nesse ano, 14 jogos pelo Água Santa, 1 gol e 1 assistência. Média no SofaScore muito boa também, né, de 7.3 por jogo. Nesse jogo contra o Palmeiras, goleada de 4-0, não tem nem como falar que ele foi bem, mas no último ele foi o melhor em campo, uma média de 7.8 nessa partida, excelente, foi o melhor em campo, inclusive dando uma assistência aí pro gol do Bruno Mezenga. Você aceitaria o Luan Dias aqui no Cruzeiro? Não aceitaria, é igual eu falei, se fosse para pagar milhões aí pro jogador, não, aí esquece. Ele já jogou ano passado pelo Goiás, não foi muito bem na Série A, mas agora chegando para ser uma aposta, complemento de elenco, com jogadores emprestados no ano que vem, aí sim, eu acho que seria um pouco mais viável e quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda, que eu estou curioso para saber sobre essa possibilidade, né, de mais um meio ofensivo, que o Cruzeiro, se aparecer algumas oportunidades no mercado, vai sim trazer mais um jogador para essa função. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Kaique, que assim, só não foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 a pedido do Pepa, né, que o jogador seria convocado para 2 amistosos nesse próximo mês, contra times não muito relevantes, tá? Amistosos ali, não é contra a Inglaterra, Espanha, não. É amistosos ali só para preparação, de olho no Mundial, que aí sim, seria em julho e tiraria o atleta de mais de 5 rodadas do Brasileirão. E nesse ano ele perderia a estreia contra o Corinthians e a próxima rodada contra o Grêmio. Então, o Pepa, de olho nessa situação, pediu para o Cruzeiro não liberar o atleta, que foi cortado da lista de relacionados, de convocados para a Seleção Brasileira. Então, é aquela coisa, nos 2 amistosos, quem começou jogando foi o Marlon. Porém, no primeiro jogo, que foi quando tivemos a oportunidade de ver, foi o Kaique que jogou muito bem. E no segundo jogo, contra o Juventude, né, o Marlon, que foi o titular, foi o escolhido do técnico Pepa. Nem julgaria não, se ele começasse com o Marlon por ser mais experiente, né? O Marlon com 26 anos já é bem mais experiente do que o Kaique, que nunca disputou a Série A e tem 19 anos de idade. Porém, é um atleta que eu ficaria muito de olho, tá? É um cara que era uma função muito específica no futebol brasileiro, lateral esquerdo, ofensivo, enfim, eu acho que é muito interessante o potencial que ele tem. Já recebeu propostas da MLS de mais de 7 milhões de reais, ele fazendo uma Série A boa aqui pelo Cruzeiro, sendo titular, tranquilamente, já sobe seu valor para 25, 35 milhões de reais, tranquilamente, igual eu falei, por ser uma posição muito rara no futebol, não só no Brasil, quanto também no exterior. É aquela coisa, o lateral esquerdo não vale muito, você não vai conseguir vender um lateral por 200 milhões de reais, 100 milhões de reais, só que tendo ali alguma opção que vai ser titular, 19, 20 anos, você consegue vender tranquilamente para um, sei lá, para o Atlético de Madrid, para o Sevilha, para um Bordeaux da França por 10 milhões de euros, 50 milhões de reais, sabe? Então, acho que o Kaique tem potencial gigantesco aqui no Cruzeiro e nem ficaria surpreso, viu, se ele começasse jogando ou o jogo contra o Náutico na Copa do Brasil ou na estreia, né, no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo
contra o Corinthians. Então, nossa, semana muito agitada aqui da Raposa. Quero que você deixe aqui embaixo quem que você prefere nessa lateral esquerda. E se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa marca de 38 mil inscritos e conferir também o link aqui do grupo VIP da Bet-All-In para você ter acessos, né, a resultados excelentes, como eu deixei aqui na tela para vocês, tá aqui embaixo na descrição, e outras sugestões de vídeos que trouxemos nessa segunda-feira, né, com 3 vídeos aqui no canal. Valeu, galera!